Primeira coisa é que existem três modalidades tributárias, tá? Existe o lucro real, o lucro presumido e o simples nacional, tá? O lucro real, gente, nada mais é do que você ser tributado de fato pela realidade de imposto a qual a sua empresa ela está. Então, essa forma de tributação aqui, ela vai incidir sobre os impostos. Então, quando nós temos a empresa do lucro real, é uma empresa que de fato ela tem uma contabilidade certinha e ela paga exatamente o valor referente ao que ela fatura. Se ela tem prejuízo, ela pode compensar nesses impostos, tá? Principalmente no imposto de renda. Se a empresa, esse negócio digital, ela tem, um exemplo, funcionários e ela paga vale alimentação, vale refeição, consequentemente vai ser também descontado lá no imposto de renda pessoa jurídica, no IRPJ, tá bom? Mas o lucro real ele é considerado o mais caro. Eu não vou nem sequer colocar aqui a alíquota dele, tá bom? Porque é um tanto quanto complexo. Mas nós temos o lucro presumido. Lucro presumido é a presunção de lucro. Você não vai ter o imposto ali, onde você vai compensar lá no lucro real. Não tem essa brincadeirinha. Aqui no presumido não tem. Entretanto, o presumido ele tem umas alíquotas fixas de acordo com o seu município. Ou seja, o lucro presumido ele varia hoje entre 13,33% mensal a 16,33%, tá bom? Então, o que vai definir aqui a tributação vai ser de fato a tributação do município. Por exemplo, por que existe esse 13,33% e esse outro de 16%? Olha, depende do seu município. Por exemplo, na minha cidade aqui, em Patos, Paraíba, Campina e João Pessoa. Se você for abrir uma empresa de negócio digital, você vai pagar essa aula que está aqui, ó, 16,33 mensal. Por quê? Porque o nosso ISS é 5%. E ele não beneficia, não dá um desconto nenhum para negócios digitais. Entretanto, algumas cidades do Brasil você vai pagar isso aqui, olha, 13,33%, 14%, 15%. Ou seja, depende do seu município, tá? Ele é que vai definir lá no anexo do Código Tributário, ele vai dizer as atividades, o CNAE, e vai dizer de fato o valor que vai ter sobre ela. Como é que você vai saber disso? Você vai no Google, pesquisa o Código Tributário Municipal do seu município. E lá você vai saber a melhor resposta concreta a respeito desse assunto, tá? Então, por lá você vai tirar essa grande dúvida se a sua atividade e o valor que você pode pagar no lucro presumido dela. E nós temos o Simples Nacional, tá bom? Simples Nacional é o seguinte. Primeiramente, nós temos uma modalidade isenta no Simples Nacional. O Simples Nacional ele pode ser isento, tá? Quem é o isentão aqui do Simples Nacional? É o MEI. E temos as outras que é tributadas de acordo com o anexo e com o faturamento. O que isso quer dizer? O que eu quero te falar aqui com isso? Vamos lá. Tributada de acordo com o anexo. Por exemplo, a maioria, o geraldão lá dos prestadores de serviço, eles vão estar no anexo 3 do Simples Nacional. Eu vou entrar aqui no geraldão, tá? Eu não quero entrar aqui no específico não, vou entrar no geraldão. Por exemplo, no anexo 3, vai variar. O imposto ele começa com 6%, tá? Não, vou deixar aqui. O anexo 3 ou anexo 4, o anexo 5, né?
Mas eu vou deixar aqui no anexo 3. Vou falar um pouco do anexo 3, tá? Não vou nem entrar no anexo 4, nem no anexo 5, tá bom? Porque são diferenciados. No anexo 3, se você tem a sua atividade, prestador de serviço, vamos lá. Você é uma empresa de marketing digital, você é aquele cara que faz atividade em marketing digital, você é um influencer, você é um infoprodutor, tá? O marketing digital, infoprodutor, ou você é o cara lá do tráfego pago. Você está no anexo 3. O anexo seu aqui é o anexo 3, tá bom? E esse anexo 3, ele é tributado de acordo com o seu faturamento. Então, por exemplo, no anexo 3, até 15 mil ao mês, você começa pagando 6% sobre o seu faturamento. E entre 15 a 30 mil por mês, você vai começar a pagar ali 11%, tá bom? Mas dos 30 mil aos 60 mil ao mês, você vai pagar exatos 14%, tá bom? E aí, vamos lá, digamos que você é um aluno do Érico Rocha, que nem eu, ou você é aluno de outras pessoas aí na rede, e você faz acima de 60 mil por mês. Você vai pagar muito mais caro do que no lucro presumido. Olha só. Essa é a realidade do lucro presumido. Então, o que eu digo aqui a vocês é o seguinte. Vamos ver que atividade você trabalha. Por quê? Se você, por exemplo, é um infoprodutor ou um editor de vídeo, tá? Ou você trabalha com outro negócio digital que é permitido no MEI, você vai começar aqui, olha. O MEI, ele começa isentão de tudo. Vai pagar nada, só vai pagar R$5 por mês de ISS. Então, quando o MEI vem dizer, eu pago imposto, dá ódio, porque MEI não paga imposto. Toma vergonha na cara e não vem falar isso não, porque MEI não paga imposto. R$5 não é imposto, tá? Por favor. Então, vamos brincar direito aqui, vamos respeitar as maioria dos pagadores de impostos aqui. Então, o MEI só paga R$5 de oferta à prefeitura por ser MEI, tá bom? Mas a maioria dos CNPJs, eles vão começar de fato nos negócios digitais. Então, o negócio digital que eles vão ser aqui, a maioria no anexo de número 3. E no anexo 3, meus queridinhos, o que acontece? Você tem a tributação progressiva. Então, se o seu faturamento ele é de 15 mil por mês, você paga 6%. Se você ultrapassa os 15 aos 30, paga 11%. E depois disso, paga 14%. Então, assim, vamos dar um exemplo aqui, a galera que faz o 6 em 7, né? A galera que faz 6 dígitos em 7 dias. A média de lançamento dessa galera são a média de 6, né? 6 lançamentos por ano, tá? Se você é aluno do Érico Rocha, você sabe disso. A média de lançamento é essa, são 6 lançamentos ao longo do ano. Então, essa galera aí, vamos dar um exemplo. Você faz o 6 em 7, você faz 100 mil em 7 dias. Deixa eu abrir aqui a calculadora para ficar um negócio bem exemplificativo para poder te explicar isso aqui. Então, suponhamos que você trabalhe fazendo isso, tá? Você trabalha aqui fazendo o 6 em 7. Então, preste bem atenção. Digamos que você faça esses 600 mil em um ano, tá bom? Você fez 6 lançamentos e deu 6 em 7. Dividido por 12, é como se seu faturamento fosse 50 mil por mês.
Daria para você estar no simples? Daria. Seria até interessante. Não teria tanta diferença entre você estar no simples ou lá no lucro real. Porque o simples tem um cálculozinho lá que ele trabalha com uma média ponderada, tá? Uma regra própria lá do simples. Mas, digamos que você seja um afiliado. E o afiliado, ele é tributado lá no anexo 5, se eu não salvo engano, é 5, assim, no anexo 5. Para o afiliado, para o drop, um faturamento desse aqui não faz sentido para ele estar no Simples Nacional, porque ele vai pagar uns 19%. Por isso é mais interessante para ele estar no presumido. Por exemplo, se você for um cliente nosso aqui da Porta Marinho, pedir para mim abrir um CNPJ para você, trabalhar conosco, o que nós vamos te orientar? Se o seu município for um desses que nem o meu que é caro, eu tenho um município aqui que eu sou parceiro, onde a gente abre negócios digitais lá, e a tributação do presumido é 14,33% ao mês. Então você vai economizar aqui 2%, tá? De ISS-QM, tá bom? Aí você diz, mas o meu município é mais barato, é 13%. Beleza, show de bola. Não tenho ciúme com isso, tá bom? Mas é a realidade que eu te dou. Então, empresas que são intermediadoras de serviços, como dropshipping, compradores, né? Compradores online, que são também, tem empresas de afiliado. Então, assim, para vocês, um negócio, uma tributação, um afiliado, ele está no Simples Nacional, dependendo do faturamento, pode ser que não seja interessante. Pode ser sequer, vale a pena para ele estar ali dentro do Simples Nacional. Não sei se vai ser interessante para ele, porque o anexo dele já coloca a tributação lá em cima. Diferentemente do que seria se preste bem atenção nisso, se você estivesse com a sua empresa no presumido, porque você pagaria fixo 13 a 16%. Às vezes pode ser mais interessante, por exemplo, você está aí num município que lhe dá uma garantia boa de ISS, né? E você pagar 13,33%, 14,33%. Então, pode ser interessante para você se quer começar ali para você, empresa, no Simples Nacional, mas sim começar no presumido, tá? Pode ser muito mais interessante para você. Diferentemente, olha minha mãozinha, diferentemente do que seria que você tivesse ali a sua empresa de infoproduto, marketing digital, influência, web design. Para vocês, consequentemente, seria muito mais interessante vocês terem a sua empresa ali no Simples, entende? Porque vai ser mais interessante para vocês, porque vocês, por exemplo, vai começar, vou baixar aqui vou tirar minha calculadora aqui, você vai começar aqui o teu faturamento pagando isso, olha, pagando 6%. Diferentemente do que seria uma atividade de dropshipping, de afiliado, você começa pagando caro, lá 19%, enfim. Enquanto aqui no Simples seria mais interessante para você, que é a atividade de marketing, enfim, de infoproduto, porque, detalhe, abrindo um anexo aqui. Infoproduto, ele pode, tá? O infoprodutor, o coprodutor, o editor de vídeo, ele pode começar com o MEI, tá bom? Então, o MEI, lembrando que o MEI, ele é isento se faturar, né? Se faturar, vou até baixar aqui mais, se faturar até 6.750 mês, tá? E somando dá 81 mil ao ano. Então, digamos que você esteja assistindo esse vídeo depois que o governo atualizou esse dado aqui do MEI, tá? Digamos que o governo atualizou o dado do MEI, tá tudo certo, deu uma mudada, melhorou um pouco. Independente disso, você tem isenção enquanto você está faturando até o limite permitido do MEI. Então, atividades como infoproduto, e-book, né, que trabalha com e-book, se é que existe ainda, o pessoal que trabalha com edição de vídeo. Então, para vocês, o MEI, para começar, faturamento pouco é até interessante. Mas, não sendo esse o caso, grande maioria vai começar aqui, olha, vai começar no anexo 3 ou no anexo 5, tá? Então, resumindo, se você está começando a tua empresa com um dropshipping,
um afiliado para você. Olha só, é interessante isso aqui, tá? O lucro presumido para você pode ser uma realidade muito interessante. Eu pensaria bem, se eu começasse um negócio aqui de afiliado, eu iria, vou colocar aqui o Geraldão aqui, para bom para afiliados e drop, tá? Então, para essa galera, afiliado e drop, vai logo no presumido, vai de cara. Vai lá, joga os pés para cima, cai em cima disso, porque para vocês é muito interessante mesmo começar no lucro presumido. Entretanto, se a sua atividade, seu negócio digital, ele não é esse, vai no anexo 3, tá? Começa no anexo 3, não tem problema nenhum, faz isso, porque para você é muito mais interessante ser tributado nessa realidade aqui, olha. É muito mais interessante ser tributado de acordo com o faturamento. Vou colocar aqui do lado: marketing, influencer, web design, infoproduto, enfim, essa galera aqui, um geraldão para vocês seria isso. Mas algo que eu não falei ainda de tributação, qual a tributação ideal seria para o e-commerce, né? Vamos lá. E-commerce entre aspas. Se você é drop, vai no presumido, não tem nem medo disso. Mas se você está ali com um negócio de comércio, você tem a sua loja e você vende produtos, é muito mais interessante ainda você está começando com empresa de comércio no anexo 1. Porque o anexo 1 começa pagando 4%. Quando ele vai faturar acima de 30 mil, começa pagando 6%, 6,5%. Acima de 60 vai uns 7,5%, 8%, que é um cálculo um pouco variado. Então, assim, para uma empresa de negócio digital que está ali trabalhando, ele está vendendo no mercado online, ele tem uma loja que está vendendo só online, ele compensa sim estar no Simples Nacional. E quando a coisa ficar bem mesmo, render muito bem, aí ele vai aqui, olha, para o lucro real, tá bom? Então você tem um comércio, você vende negócios digitais, você usa plataformas, Magazine Luiza, Amazon, Shopee, Mercado Livre, não importa qual é a tua plataforma. No dia que você estiver crescendo a empresa, vou sair do simples para você é interessante ir para o lucro real. Estou dando esse papo reto aqui, papo reto de contador, tá? Contador para empreendedor.